Oi gente, eu tô aqui hoje com o Fábio e com a Inari e a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado editorial e também que eles passaram um tempo em Portugal e falar sobre essa experiência que eles tiveram lá em Portugal com os livros. Então, podem se apresentar. Quem vai começar? Então, meu nome é Fábio Bruch, eu trabalho com produção editorial, design editorial e também sou escritor. Então, meu livro se chama Agora Eu Morro. Agora eu pretendo fazer algumas outras coisas também, mas hoje a gente está aqui para falar sobre design e sobre mercado editorial. Então, é isso. Sim. Eu sou a Inari Fratão, também sou produtora editorial e tenho mestrado em design, que nem ele falou, a gente foi estudar em Portugal e é isso. No caso a gente foi fazer o mestrado juntos, Paulo. Como é que foi essa experiência de sair do Brasil para ir para Portugal e aprender como é que é um mercado que, apesar de ser parecido, ele é diferente? É uma experiência bem rica, né? A gente não espera que vai aprender tanto, mas aprende muito pensando. Porque a gente sai daqui pensando que as coisas são muito parecidas, né? Pensando que Portugal é muito parecido com o Brasil e tudo mais. Mas não tem nada a ver. Eles têm uma visão completamente diferente sobre todas as coisas que a gente talvez não valorize tanto aqui, que no caso são os livros e a cultura. E isso se reflete muito nos costumes deles lá também. Então a gente vê muito mais pessoas lendo, então dá mais gosto de fazer as coisas, porque sabe que os livros vão ser valorizados. Então a gente fazer livros era uma sensação mais gostosa, né? Tipo, de sentir que estava sendo, que as pessoas liam e que se pegavam na mão e gostavam dos livros, assim, é muito mais legal saber que teu trabalho é valorizado do que estando aqui e ter esse contraste, né? Parecia também que eles tinham uma cultura um pouco mais natural com os livros, como se fosse uma coisa realmente corriqueira, assim, como se todo mundo tivesse acostumado a ler, já li tal livro, quando vai sair o próximo volume de tal série. Enquanto que aqui a gente não tem esse costume de falar sobre isso muitas vezes, ou é um pouco mais travado, um pouco menor o mercado. É mais focado em séries, talvez, aqui, né? Pois é. Lá e muitas vezes, agora essa semana eu vi umas séries que estão sendo canceladas aqui no Brasil. A questão do consumo de publicidade de livros é muito diferente também. Aqui a gente não vê tanta propaganda na TV ou, sei lá, outdoor, essas coisas assim. Lá tem tudo, tem outdoor, tu vê em qualquer lugar. Propaganda na TV, no horário nobre, no horário da novela, tem pelo menos 30 segundos. Sei lá, é um mini book trailer, assim, que eles passam no horário que tá todo mundo olhando a TV e chama muita atenção. E pra nós não é comum isso, né? Vocês trabalharam para alguma editora específica lá? No mestrado a gente tinha que fazer um estágio. A gente escolheu fazer estágio, na verdade, né? Tinha como fazer um trabalho escrito só. E aí nesse estágio a gente escolheu algumas empresas que a gente queria trabalhar e foi chamado para fazer uma entrevista na Leia, que é o grupo que trouxe a Leia pra cá também, que é a Leia Portugal, que é a Leia mãe. Sim, só que na verdade em Portugal é um pouco diferente, grupo, porque né? Aqui no Brasil veio como editora Leia. E lá eles existem como um grupo de editoras. Então, na verdade, lá dentro tem várias outras editoras que cada uma é uma empresa e elas estão reunidas nesse mesmo lugar. E eu acho que é o maior grupo, né? É o maior grupo editorial de Portugal. É mais próximo da Record aqui no Brasil, digamos. Sim, sim. Eu acho Ou a que companhia, proporcionalmente eu acho que é maior, né? No sentido que eles têm umas 20 editoras, eu acho, né? É bastante coisa. Talvez. Não sei, né? Mas eles têm bastante presença, assim, né? Só pra dar a entender melhor, né? Eles têm editoras de todos os assuntos, então tu vê a Leia em muitos lugares, assim, e eles fazem muitos eventos, muitos lançamentos, então a gente queria trabalhar com eles justamente por isso, porque era uma grande influência, a gente sabia que talvez fosse uma experiência interessante para conhecer um grupo tão grande e trazer e depois voltar para cá, talvez a gente conseguisse empregos mais facilmente com as pessoas, entendendo que a gente já tinha experiência num E eles faziam alguma relação com com a edição nacional da editora? Ou foi naquele período que ela começou a... Eles tinham um contato, deu pra ver que eles tinham assim, um contato principalmente na parte interna, assim, do Brasil? Sim, tipo, eles tinham alguns servidores, não sei o que, umas coisas assim, né? Mas foi assim na época que eles estavam se desligando. Sim, é mesmo. Então, aí já não tava mais... Porque aqui com o nome era mais... Eles estavam deixando pra trás ainda a Lei Educação, né? Que tinha ficado aqui. Sim, verdade. Mas agora, se eu não me engano, acho que já não funciona mais também, né? Eu acho que não. Não? Acho que não. Eu sei que foi bem nessa época que o senhor do RH que nos apresentou, a gente, enfim, explicou que não tinha
ligação a mais e tudo mais. Eu acho que a lei ainda existe, só que ela enfraqueceu. Eu não tenho visto nada de lançamento muito grande deles. Tanto que eles perderam Game of Thrones, né? Tipo, que já é muita coisa, né? Porque eu acho que a maior parte dos ganhos deles eram por aí, né? Mas foi bacana também a maneira como eles transferiram, porque eles postaram na internet, não foi frequência com o Game of Thrones, né? Que eles postaram avisando que ia ser transferido e tal. Até mantiveram a mesma tradução, os primeiros livros. O que vocês fizeram dentro da Leia? Tipo, algum projeto específico? A gente trabalhou em 2 áreas. Uma era multimídia, que era a parte de mais a criação de material para a parte da Leia Educação, que eles têm uma grande plataforma online que as crianças estudam, enfim. E a segunda parte foi na parte das capas. Mas na nossa área foi a parte das capas mesmo, que a gente produziu mais, né? Porque na área da multimídia não tinha mais muito tanto a ver com o mestrado que a gente estava fazendo, que era design editorial, né? Bem focado para livros. Então a gente trabalhou... Eu fiz mais coisas na área das capas, até tudo teve sorte, né? Mas na área das capas a gente fazia basicamente a capa que vinha, né? Então a gente fez capas de tudo que é tipo, desde a adaptação a capas começadas do zero, assim. Dependia da aprovação dos editores e tudo mais, como uma editora qualquer, assim, não era só porque a gente era estagiário que as coisas eram diferentes, sabe? Isso é legal também. E era bem interessante pela diversidade mesmo, né? Porque a gente fazia dramas históricos e romances eróticos. Então vinha uma e vinha outra e a gente tinha que fazer igual. Mas deu pra ter uma noção bastante interessante, assim, de como funciona lá e como funciona em geral uma editora, né? Grande, assim. Como é que funciona o fluxo das coisas, como é que se organiza. E é legal também por causa disso, que eles não tiveram um preconceito assim, só porque a gente era estagiário, não, eles davam trabalho pra gente como se fosse um funcionário qualquer, então deu pra aprender bastante, né? E vocês chegaram a conhecer algum autor local lá? Eu conheci alguns autores, sim. Que iam lá, né? Que apareciam assim, mas eles não apareciam muito naquela parte, principalmente da parte das capas. Eu conheci o editor que descobriu o Saramago, então aí no dia que eu descobri que aquele senhor era o senhor que tinha descoberto o Saramago, claro que eu não conhecia o Saramago. Não sei, né? Daí naquele dia eu fiquei assim, nossa! Sim, isso é legal, isso é muito legal. Mas no geral a gente não conheceu, né? A gente conheceu outros autores de outros lugares, porque a gente tinha, e como eu falei, tem muitos eventos relacionados a livros. Então a gente foi em 2 eventos, um com Dan Brown e com Nicholas Sparks. Nossa. Porque, tipo, né, a gente tava lá, então era melhor aproveitar. E os eventos eram gratuitos, então era só ir, assim. Então, claro. Então a gente foi, conheceu eles, mas no geral a gente tem mais contato com os autores quando a gente faz algum vídeo pra eles, que agora a gente faz trabalho terceirizado. Então normalmente eles mandam os vídeos dos autores e a gente vê os autores lá nos vídeos. mas também já é alguma coisa, é legal. Mas então vocês continuam trabalhando com eles? Sim. Felizmente eles gostaram do nosso trabalho, né? Porque senão a gente também não... Mas é tudo como freelancer? Sim, como freelancer. Sim, porque... Mas a gente teve que ser organizado, né? Pra fazer... E você sente dificuldade do fuso horário ou não interfere em nada? Não muito, porque normalmente a mulher que nos manda o trabalho, ela nos dá um prazo, não por horário, né, mas por dia, então ela responde quando ela consegue também, ela nos envia trabalhos no horário dela e a gente responde no nosso horário. Mas é complicado, porque são 4 horas de diferença, né? Ah, sim. Então daí às vezes a gente acha que, vamos mandar um e-mail pra ela perguntando alguma coisa, daí a gente lembra, não, já fechou. Não, já é meia-noite agora. Já é meia-noite, não dá mais, a gente espera pro outro dia. Mas às vezes ela também responde nos finais de semana, então também facilita um pouco. Tranquilo. O difícil foi a documentação, isso sim. Mas é que eu acho que é em qualquer lugar, né, burocracia. Mas a documentação tu disse pra trabalhar aqui do Brasil? Pra lá. Enquanto lá a gente abriu uma empresa. No caso, um microempreendedor individual, a gente emitia nota como nós mesmos. Sim. E aí a gente teve que fazer a incrível coisa que é imposto de renda em outro país. Mas tudo bem. Mas é tudo aprendizado. Deu certo. Foi bom. Não tinha nenhum imposto específico para atividade, né? Que também era melhor, daí tu não tinha que pagar uma coisa a mais por causa da atividade, que era isenta de imposto também, que nem aqui no Brasil, né? Ah, sim, claro. Então aí era bom, deu certo. E aproveitando falando de dinheiro, como é que é o preço dos livros por lá? Eu achei caro os e-books, porque eram muito parecidos com os livros impressos, era tipo, se o livro impresso era 9 euros, o e-book era tipo 8, não tinha uma diferença muito. Então não compensava comprar e-book. Mas eu vi bastante coisa, tipo, comprar o livro impresso e ganhar o e-book. Em algumas promoções de pré-venda e tudo mais. Não sei se funciona muito, se eles consomem muito,
mas eu achei caro, assim. Ou se era só um incentivo para tentar pode vender. ser que sim, porque eu acho que eles estavam num momento bem de transição, assim, de começar a vender mais e-book, né? Quando a gente estava lá, eu notei bastante isso, que eles não tinham muito costume ainda, né? Sim, inclusive não existe a Amazon em Portugal. Não existe, Então não tem o Kindle especificamente, a não ser que eles comprem da Espanha ou alguma coisa assim. O que já dificulta um pouco também, que né, não é do próprio país, já fica meio... Mas eu não achei, assim, os impressos, ao contrário do que tu disse, eu não achei, assim, eles excepcionalmente baratos. Eu acho que aqui no Brasil, as promoções que a gente consegue, muitas vezes, são melhores do que as que tinha lá. Mas mesmo assim eles consomem mais, né, no geral. Sim. Mesmo sendo um valor. Mas eu não achei nada muito gritante, sim, a diferença, né? Sim. Porque tinha livros mais interessantes em questão da edição e coisa e tal, que tinham um valor parecido com os livros comuns, né? Que não passavam muito do preço normal que a gente paga no livro. E a gente até às vezes fazia algumas conversões, no sentido de, uma edição com capa dura aqui, sei lá, R$60, alguma coisa assim. Lá não, era tipo R$30, né, alguma coisa assim, né? Dependendo. Convertendo. Então às vezes compensava comprar uma edição mais bonita, impressa, e em relação à comum, sabe, por exemplo, porque o preço não era muito diferente, mas comprar o e-book não valia a pena não. E lá a diferenciação de material é capa dura e a versão sem orelha. Ou tem... Não, tem a versão comum, que nem aqui, capa mole com orelha, mas eles dão mais atenção para os acabamentos, né? Que eles encarecem mais o acabamento. Lá eles têm muito isso de usar dourado, prateado ou acabamento brilhante, e eles vão encarecendo pra deixar isso. como se fosse um livro mais clássico. Isso. Também. E aí dá mais valor ao livro e colocar um preço maior em cima. Isso eles faziam muito. E bastante livros em capa dura mesmo os que a gente não esperaria que fossem, assim, uma edição que parece que ia ser comum, mas que daí aparece em capa dura. Sim. Né? Por exemplo. Mas não nada que impedisse, assim, as pessoas de comprar, né? Não. E aí, como a gente falou no começo, as pessoas têm o costume de consumir mais livros mesmo, assim. E valorizar, né? No transporte. E não achar, assim, que, nossa senhora, sei lá, um 40, 50 reais é um absurdo. Não, lá é como se fosse um investimento na cultura mesmo. Porque as pessoas compram e leem, e a gente viu muita gente lendo no metrô, lendo no ônibus, e é uma coisa normal, assim, pra nós. É bom, né? Provavelmente tem uma relação também do quanto a pessoa ganha e quanto ela investe, Pode né? ser, sim. Porque às vezes aqui complica em função disso. Claro, também não tem muito poder de compra aqui, né? Isso. Os salários também não são tão bons. Mas lá, mesmo assim, dá pra ver que eles, no geral, assim, eles investem bastante em cultura mesmo, não só em livros, né? Sim. Bastante coisa de eventos, dessas coisas que a gente falou, eventos com autores, ou, sei lá, eventos em livrarias, né? E museus, ou, sei lá, cafés, eles normalmente chamam pessoas pra conversar, bater papo. Os espaços lá de livraria, eles são com rede, são espaços menores, assim, que tu encontra? Acho que tinha as duas coisas, né? Tinha a FINAC, que é enorme pra eles, né? Que é bem grande. Eles têm bastante lojas físicas grandes também. E tem a outra, que é a livraria que é a mais antiga do mundo, né? Que é a Bertrand, que eles têm lá em Lisboa. Então, não é só aquela, né? É uma rede mas também. Mas aquela especificamente é a mais antiga, né? Sim, em Lisboa tem a livraria mais antiga do mundo, verdade. Que é Bertrand. Mas é que dá pra ver que é uma cultura bem enraizada mesmo, que eles conseguiram manter, assim. Então ele tem essa livraria, que é bem pequenininha. É pequena, né, a Bertrand? Eu não sei, a gente passou na frente e perdeu a chance de entrar. Pior que a gente perdeu mesmo. Mas se eu não me engano, eu lembro que era uma porta pequena, não era tão grande assim, nem uma rede. Era bem tradicional, assim, era numa esquininha e tal, tinha uma vitrine pequena com uns livros ali. É bem tradicional mesmo, que as grandes redes é a FINAC mesmo, né? A FINAC e a Bertrand. E a Bertrand, também forte. Mas a FINAC é tipo uma Amazon, assim, vende de tudo, vende eletrônico, vende tudo que é coisa. Só que os lugares, os ambientes deles são muito grandes, então tem nos shoppings, né? Então as pessoas vão lá e ficam bastante tempo, eles têm bastante lugares para sentar e as pessoas ficam mesmo lendo, assim. Aqui a gente até via mais, assim, né? Principalmente, sei lá, na cultura, eu via bastante isso, né? Sim, o ambiente, assim, da cultura. Porque é meio parecido, sabe? Aqui a cultura tem aqueles sofazinhos e tudo mais, é bem parecido com o que tem lá, mas lá é mais comum ver gente consumindo mesmo e ficando lá e tomando café, ou indo nos cafés para ler livro, isso também acontece muito. E tem café dentro da livraria também. Então também juntamos bastante essas coisas. E aqui agora a gente está voltando com a tendência das livrarias de rua, né? Aqui em Samaria a gente tem a Atena, a gente tem a Livraria da Mente, e lá em Porto Alegre abriu agora há pouco a da LPM também. Verdade, uma lojinha.
E eu acho que vai ser uma coisa que vai acabar crescendo se as pessoas realmente investirem na cultura do livro, vai ser algo que... É bom. E essas também tem algumas que juntam também essa coisa do café com a livraria, né? Isso é legal, porque daí talvez incentive as pessoas a irem mais como um lugar de lazer, né? Claro. E não só, tipo, pensando, vou ter que ler um livro. Tipo, aquela coisa que a gente vê de muita gente que não tem o costume, às vezes pensa que é uma obrigação, né? Por causa da escola, aquela coisa toda, as pessoas carregam isso como se fosse uma obrigação, no fim. Sim. É um lazer. E hoje em dia a gente tem outras ferramentas que auxiliam, né? Sim. Tem aqui o YouTube, tem podcast, tem tudo que é tipo de ferramenta que auxilia a pessoa a chegar a algum livro de alguma forma. Isso, e conteúdos no geral, né? De qualidade também. E que às vezes sai do normal ali, o pessoal que está lendo para a escola, para um vestibular, o Enem, consegue sair do convencional, ver de outra forma aquela literatura. Ajuda um pouco, né? Tu construir um conceito sobre aquele assunto sem necessariamente precisar, né, ler. Às vezes as pessoas têm mais resistência, às vezes, porque é uma coisa que leva mais tempo, né? Claro. Tu tem que dedicar um tempo àquilo. Às vezes as pessoas acham que têm mais resistência por causa disso também. É fácil manter contato com as editoras aqui do Brasil ou vocês ainda têm uma certa dificuldade como freelancer? Nesse sentido. Eu acho que é difícil. Não sei se tem. Normalmente os trabalhos surgem de outros lugares, né? Sim. Mais de agência ou pessoas mesmo. Autores independentes. Editoras, normalmente eles têm uma cartela de pessoas terceirizadas e se mantêm fixos naquelas pessoas. Então, para te entrar nessa cartela é muito difícil, né? Sim. Eles não dão muita não são tão acessíveis às pessoas novas, assim, então, pessoas que eles não conhecem. Tem que ser alguém que eles conheçam de algum lugar, né? Do círculo deles, né? Deu pra ver isso já, né? Sim. Tanto que esse nosso amigo escritor, ele falou pra nós, ele falou, se vocês morassem numa cidade maior, tipo Rio, São Paulo e Rio, talvez vocês tivessem mais contato com as editoras mesmo, com os editores, talvez eles pudessem distribuir os trabalhos pra vocês também, porque aqui a gente não é tão visto, né? Sim, apesar da internet ser uma ótima ferramenta, né? De atingir pessoas em outros lugares. Principalmente com anúncio no Facebook, né? Sim, por exemplo. Assim. Mas o mercado independente está crescendo bastante também. Tá. Sim. Acho que principalmente na nossa área, né? Do design, porque eu não sei se sou eu, assim, que olho nos lugares errados, mas eu costumo comentar com as pessoas que eu não vejo muita vaga fixa para essa área. Normalmente as pessoas pegam ou freelancer que vai lá na editora, ou freelancer à distância mesmo, porque normalmente não tem uma vaga específica, né? Que vai, tipo, fazer trabalho de design por um ano inteiro, ou sei lá, ser contratado. Normalmente tu vê o setor comercial crescendo e o editorial vai ficando ali resumido ao editor, os revisores. É mesmo. A parte mais administrativa da editora mesmo, né? Porque a parte de design eu acho que é mais flutuante mesmo. Sim, acho que não tem. Que foi uma das descobertas que a gente fez logo que a gente se formou da graduação, né? Sim. Que a gente pretendia, vamos entrar numa editora, daí a gente foi atrás das editoras e aí comecei a olhar os livros assim, que eu nunca tinha parado para olhar e era todo mundo terceirizado. Será que não tem ninguém dentro da editora? A gente vai atrás do nomezinho da empresa, normalmente tem uma empresa, né? E vê que é terceirizado. Eu também entrei nessa ilusão quando eu fiz o meu TCC de book trailer. Eu achei, o book trailer tá crescendo no Brasil, né? Aí eu me formei, eles acabaram. Aí ninguém, mais nenhuma editora se interessou mais, então a gente... Que parou um pouco mesmo, parou, né? As que faziam, muitas elas fecharam ou diminuíram a produção, então acabou se perdendo. É triste, porque é uma coisa muito legal. Porque junta duas coisas, né? O audiovisual e os livros, então facilita um pouco tu entender do que você trata o assunto, claro. É legal. Então, gente, muito obrigado. Eu vou deixar as redes de vocês aqui na tela para seguir, também os contatos para vocês, para quem tiver interesse em fazer algum trabalho com eles. Na descrição também vai estar. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que, quem sabe, a gente faz uma parte 2, tirando algumas dúvidas de quem tem curiosidade sobre o mercado editorial, como funcionam algumas coisas. É isso. Então, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que estiver assistindo. E eu agradeço também. É sempre bom falar sobre o mercado editorial. Eu adoro. Tá bom, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.